Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme. É com grande prazer que estou aqui com vocês nesse primeiro momento do dia para juntos buscarmos a presença do nosso Deus. Então eu convido você nesse momento a fazermos uma oração. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de fazer tudo novo mais uma vez. E não teria maneira melhor de começar o nosso dia se não fosse buscando a sua presença no primeiro momento. Algo que é ideal para os nossos dias, ideal para a nossa vida. Que essa prática, que ela não fique limitada apenas a um programa, alguma temporada da igreja, mas que possa ser um hábito na vida de cada um que nesse momento participa desse culto. Queremos te agradecer por todas as bênçãos concedidas e pedir também que o Senhor envie o Espírito Santo para que possa atuar em nossa mente, para que a sua mensagem para essa manhã, que apesar de ser curta, tem um poder gigantesco, possa ter efeito em nossas vidas. É essa oração que a gente faz nesse momento, esses pedidos e agradecimentos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meu sonho de fazer um evangelismo. Muito fácil de predicar porque eles o desejo de trabalhar para Cristo. eu não queria saber nada, porque Minha vida é alegria, só Ya se contactaron con nosotros y Eu era artista de circo. No hemos hecho nada durante nuestra mocedad. Conhecer a vida de Marcos Ramos é uma verdadeira inspiração, pois nos mostra como Deus deseja nos dar vida e plenitude a cada um de seus filhos. Meu nome é Marcos Leandro Ramos, tenho 21 anos e vivo na Argentina. Quando tinha uns 12 ou 13 anos, eu decidi optar pelo ateísmo, digamos assim. Já não criei em Deus, e não somente isso, também o fato de que havia coisas acontecendo em muitas outras denominações que me deixavam com raiva, porque eu sabia que existiam pessoas que estavam se aproveitando, usando o nome de Deus para roubar. Mais ou menos com a mesma idade, eu comecei a cair com diversos vícios. Eu comecei pelo álcool, passei para o cigarro e
por outras coisas também. O que me motivava eram as mudanças na personalidade. Com 13, 14 anos, eu já estava incorporando esses hábitos em minha vida e tive muitos problemas na escola. Eu tive problemas com autoridades e, finalmente, com minha família. Marcos estava chegando ao fundo do poço. Decidiu ir ao Brasil sozinho, onde havia morado com sua família anteriormente. Para mim, como pai, realmente foi bastante doloroso saber que tinha ido, não tê-lo por perto, saber que passava por necessidade. Sentia muita falta. Havia um vazio muito grande aqui em casa. E os vícios que não eram tão frequentes até então, passaram a ser muito frequentes na minha vida, até o ponto de usar todo o dia, sabe? Passando por esse tipo de coisas. Pouco a pouco foi me destruindo e foi me consumindo. Chegou um momento em minha vida que eu já estava desistindo. Não vou dizer que não o fiz, porque eu fiz, mas graças a Deus não consegui. Durante esses 4 longos anos longe de casa, a vida de Marcos naufragava na mais profunda escuridão. Mas Deus tinha um plano para ele. Queria acender em seu coração a luz da esperança através de um amigo. Encontrei com um amigo e este homem era adventista. Esse homem sempre me falava de Deus, sempre falava sobre Jesus e ele sempre me aconselhava. E eu dizia, não estou interessado, que eu não queria que não falasse porque não me interessava, que eu não cria. Eu não cria em Deus, nem na Bíblia, nada. Quando eu terminei de falar, ele me olhou e me disse, Marcos, me escute, é uma pena. É uma pena que esteja destruindo sua vida e tão rapidamente. Jesus voltará e você está perdido. E, sinceramente, foi a primeira vez que eu escutei isso. A primeira vez que eu escutei em minha vida que Jesus um dia vai voltar. Aquele monte de dúvidas dentro da minha cabeça começou a sair e ele me disse, bem, Marcos, me ouça. Vamos fazer um estudo bíblico? Não pensei muito e disse que sim. E a palavra de Deus começou a impactá-lo profundamente. Foi nesse momento que ele me explicou sobre a volta de Cristo, que eu deixei as drogas e o álcool. E nunca mais eu coloquei nada disso em minha boca. E bem, muita gente por aí me pergunta como você conseguiu, deve ter sido difícil e realmente não foi. Porque nesse momento em que eu recebi essa mensagem de esperança, minha vontade foi de parar. Quero viver nessa terra que Deus nos prometeu, nos tem prometido. E, bem, decidi deixar os vícios. Hoje, de volta à Argentina, compartilha o amor de Deus com toda a sua família, seus amigos e com todas as pessoas que necessitam. Isso é algo que não se pode explicar, mas eu me sinto muito feliz. Uma grande mudança nele. Na verdade, eu sinto que Deus está perto da nossa família. Uma nova esperança e uma nova vida foram os presentes que Deus tinha para Marcos. Hoje eu vivo o contraste do que eu vivia antes e eu estive dos dois lados. E hoje estou totalmente diferente. Minha forma de pensar, minha forma de agir e minha forma de viver são totalmente diferentes e eu me sinto... Creio que nunca me senti melhor em toda a minha vida. Sem dúvida, Marcos é um testemunho de vida do que Deus pode fazer em cada ser humano. E somente Ele pode abrir as portas do seu coração. Estou certo que Deus quer fazer um milagre em vocês. Estou certo que todos precisam da salvação. De que todos precisam de um abraço de um Pai amoroso, que está esperando sempre ao nosso lado, todo o tempo. Tomemos nossa decisão e abramos nosso coração a Ele. O dia da salvação é hoje. Da janela eu vejo o céu lá fora. Vem a chuva, de mim não
vai embora. Sou morada, mas tão frágil. Preciso de reparos, preciso de cuidado. Habita em mim. Sei que é tarde, mas fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, mas só tu tens a chave que tira o pecado. Habita em mim. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece. Irmãos, o tema dessa manhã é consagração. Consagração é um tema relativamente muito discutido. Em teoria é muito bonito, mas confesso para você que eu acho um tema muito difícil para se colocar em prática. Quando eu decidi passar por um processo de consagração, eu encontrei algumas dificuldades. E eu acredito que se você decidir por esse processo, ou se você já está nesse processo, você também passa por algumas dificuldades. Dificuldades que existem porque nós somos um pouco resistentes a algumas coisas que a gente acredita que nos dá prazer. Mas muito pelo contrário, a gente tenta arrumar justificativas para manter tais hábitos, mas na verdade são hábitos que podem sim nos afastar de Deus. O verso central da mensagem dessa manhã, igual eu falei na oração, uma mensagem curta, porém de efeito gigante, está lá em Jeremias 29:13, que diz o seguinte: a promessa de Deus é: buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui eu gosto de duas coisas nesse verso. A primeira delas é de que, se eu buscar a Deus, eu sempre irei encontrar. Porém, tem algo que eu precisei refletir. E aqui diz o seguinte: quando me buscardes de todo o vosso coração. Por alguns momentos, eu já acreditei que Deus, por algum motivo, não queria responder mais nenhuma oração minha, ou que por algum motivo não queria me auxiliar em problema algum mais. Porém, aqui fez todo sentido. A promessa ela é verdadeira. E quando a gente buscar a Cristo de todo o coração, a gente sempre o encontrará. Eu passei por algumas dificuldades e eu pude provar na prática isso daqui. Enquanto eu não coloquei o meu coração inteiramente à disposição de Cristo na maioria do meu tempo, porque eu falo, irmãos, eu não sou uma pessoa que não tem falhas, eu tenho as minhas falhas, porém eu luto diariamente contra cada uma delas. Então, quando eu passei a colocar todo o meu coração à disposição de Cristo, não teve mais nenhuma vez que eu tive a sensação de que eu não o encontrei. Satanás, infelizmente, colocou uma mentira no meio do povo de Deus e muitas pessoas acreditam que Deus tem um governo, quer um governo em que nós sejamos submissos de maneira cega. Só que isso não é verdade. A gente vê em Isaías 1,18 que ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Ele quer que sejamos participativos do processo. Ele não quer um relacionamento unilateral. Ele faz o convite: vinde, pois, e arrazoemos. O convite de Deus aos seres humanos não é um tipo de convite que força a vontade dele sobre nós. E infelizmente muitas pessoas acreditam nisso. Para eu servir a Deus eu preciso me privar de muita coisa. Ele tira as liberdades de mim. Eu já vi irmãos falando isso. Não, seguir a Cristo é difícil, muito difícil. Eu gosto de fazer algumas coisas, mas nada pode. E aí, pelos prazeres que ainda temos pelo mundo, muitas vezes a gente fica afastado de Deus. E a gente precisa mudar essa maneira de pensar. A gente precisa, igual eu falei no início, a gente precisa a cada dia lutar contra as tentações. Uma outra grande mentira que está no meio do povo de Deus é de que nós não conseguimos lutar contra o pecado. Irmãos, ela é parcialmente verdadeira. Nós, pelos nossos méritos e apenas por nossa vontade, realmente nós não conseguimos vencer o pecado. Mas com a ajuda de Cristo, e apenas com a ajuda de Cristo, que suportou todas as tentações, que nós podemos vencer as tentações. Eu coloquei em prática na minha vida, todos os dias, ao final do dia, eu faço um balanço de todos os atos errados que eu fiz. Eu tento me lembrar de todos eles, até porque eu preciso pedir perdão por todos esses atos errados que eu tive. E uma vez que nós conseguimos identificar qual que é a nossa falha, qual que é o nosso pecado, fica mais fácil da gente lutar contra. No meu dia a dia, por exemplo, quando eu vejo que alguma situação pode me levar a cair na tentação, eu tento evitá-la. Então, o primeiro passo que eu convido você no processo de consagração é identificar tudo aquilo que possa te afastar de Deus. Esse é o primeiro grande passo. Ter humildade para reconhecer que algo pode ser prejudicial a você. Eu vou falar por mim. Eu já fui um jovem que gostei muito de videogame. E falava, não, videogame não vai me afastar de Deus. E hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente, quando eu decidi experimentar, jogar menos. E aí eu vejo, nossa, quanto tempo eu perdi jogando videogame. Então a gente precisa ser humilde com nós mesmos e principalmente com Cristo
e falar, Senhor, eu tenho uma dificuldade que é eu gosto de filmes inadequados, por exemplo. Eu passo muito tempo no computador. Eu fico muito tempo em rede social. Eu vivo por conta de rede social. Perco 5, 6 horas do dia em rede social. Eu tenho pessoas que infelizmente são assim ao meu redor. Mas eu oro por cada uma delas, para que elas possam chegar nesse ponto de fazer um balanço daquilo que é prejudicial. Mas é o seguinte, como eu já falei, nós por nós mesmos não conseguimos. A gente precisa pedir o auxílio de Cristo. A gente precisa ir com o coração 100% entregue a Deus, para que Ele nos conceda força, para que vençamos todas as dificuldades. Entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo aquilo que nos separe de Deus. Por isso diz o Salvador, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, precisamos renunciar. Eu falo precisamos porque eu ainda tenho coisas que eu preciso renunciar. A gente precisa parar de viver acreditando que está tudo bem. Eu assisto os cultos ao domingo, quarta-feira e sábado. E durante a semana eu não faço um culto. Você está aqui agora nesse momento. Talvez você está numa luta diária para acordar tão cedo para estar na presença de Deus. Parabéns para você que está tentando. É difícil, eu sei. É muito difícil. Colocar na nossa rotina Deus pode parecer difícil. Eu fico muito cansado, eu chego muito tarde do trabalho, acordar tão cedo para ler a Bíblia. Não tenho tempo, eu leio a Bíblia só no final de semana. Tem gente que pode adotar essa rotina. Mas eu convido você o seguinte, tente buscar a Deus sempre, na primeira hora do seu dia. Você vai ver o quanto que isso é enriquecedor na sua vida e na vida de sua família. Segunda coisa que eu te convido também, tente buscar a Deus no final do seu dia. Faça o culto familiar, faça o culto com a sua família pela manhã e pela tarde. Eu faço isso, falo aqui isso não para me gabar, mas para fazer propaganda de Deus, do quanto que a gente sente mais a presença dele no dia a dia. Eu te estendo esse convite. Tente, todo dia pela manhã e pela tarde, fazer um culto a Deus. Você vai ver o tanto que o seu dia passa a ser mais prazeroso, o tanto que você consegue lidar com maior facilidade por conta de ter Cristo ali mais presente com você, de você estar mais consciente na provação. Não, Deus está comigo. A gente precisa renovar a nossa fé o tempo todo. Nós sabemos que Daniel orava 3 vezes ao dia. Tente colocar esse hábito. A gente não tem que ter vergonha disso. Eu mesmo tinha uma vergonha gigante de falar em público. Não pregava, também não prego muito, mas não tenho negado os convites que eu tenho recebido. E tenho desenvolvido essa prática, que é muito difícil para mim ainda, mas eu fiz uma oração e falei, Senhor, se essa for a sua vontade, me capacite, por favor, me capacite. E eu acredito que eu tenho tido uma evolução. Então, eu convido a você, a gente poderia alongar aqui por vários minutos, mas eu sei que daqui a pouco você tem que ir para o seu trabalho, tem que fazer as suas coisas de casa, enfim. Mas eu convido a você o seguinte, a se entregar com o seu coração 100% a Deus e falar, Senhor, eu tenho muitas dificuldades. Eu tenho muitas coisas que podem parecer inofensivas ao meu dia, mas eu sei que me afasta de Ti. Eu tenho dificuldade. Por favor, me ajude a vencer essas dificuldades. Me ajude a vencer isso que consome o meu tempo. Eu quero passar mais tempo contigo. Eu quero entregar o meu coração 100% a você. E aí você vai ver que isso será possível. Que Jesus vai te conceder forças. Eu gostaria de ler aqui um trechinho com você que diz o seguinte: o desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Nós não seremos julgados pelos nossos desejos.
Jesus não vai olhar para a gente e falar assim, coitado, o Guilherme tinha muita vontade de me servir, de fazer o culto pela manhã, pela tarde, de confessar todos os seus pecados. Ele tinha muita vontade de ser um servo fiel, mas ele não conseguiu colocar em prática. Ele não vai me olhar dessa maneira, ele vai me cobrar atitudes. Então que não ficamos nos desejos e passamos para o agir, que passamos para as renúncias, que passamos para o processo de consagração, de identificar aquilo que nos separa de Cristo, para excluir isso da nossa vida, para que possamos ser completos, para que Deus possa atuar em nós. Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se em nossa vida uma mudança completa, entregando a Cristo o vosso querer. Aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Tereis força do alto. Lembra que eu falei? Não é por nosso mérito, mas tereis força do alto para estar firmes, e assim, pela constante entrega a Deus, serei habilitados a viver a nova vida, a vida de fé. Então eu convido você a lançar esse desafio para a sua vida. Nós somos o povo escolhido de Deus, mas temos deixado alguns hábitos que têm nos separado de Deus, mas ainda somos o povo de Deus. Então passemos por esse processo de consagração que é muito importante na minha vida, na vida da minha família, na sua vida, na vida de sua família. Convido você a fazer uma oração agora. Querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos a sua palavra. Senhor, eu, Guilherme, estou aqui falando para essas pessoas, mas o Senhor sabe que eu não tenho mérito algum, mas pela sua misericórdia estou aqui, tentando elucidar alguns pontos importantes nas nossas vidas, para que possamos lutar contra isso, para que possamos ter uma vida de total entrega ao Senhor. Que o Senhor derrame força do alto, para que possamos vencer as tentações, vencer as dificuldades, que não possamos mais ser enganados de que o pecado é algo que é maior do que nós. Nada é maior do que Cristo, nada é maior do que Deus, nada é maior que o Espírito Santo, e por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a vencer as dificuldades, que possamos ter uma comunhão contigo como nunca tivemos, para que possamos ver um problema de frente e ter a confiança de que o Senhor está conosco e aquele problema será solucionado. Senhor, obrigado por sua misericórdia para cada um de nós. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez termos a chance de recomeçar. Esteja conosco, nos dê um excelente dia, que possamos ir ao nosso trabalho e voltar em segurança, que o Senhor continue nos protegendo dessa pandemia, que possamos não ser acometidos com essa doença, mesmo que alguns infelizmente ainda irão ser acometidos com ela, que o Senhor se faça presente e que a sua vontade seja feita. É isso que nós pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Até mais, muito obrigado e fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.